na peleja, vocês escolhidos, né? Tentando resgatar o povo dele. Então se a gente parar um pouco para meditar a palavra de Deus, lá em Gênesis, no princípio, a gente vê que Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Deus criou forma, criou as aves, criou as plantas, deu ordem à terra para produzir fruto, e ali Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Mas a gente ainda em Gênesis, você que tem a palavra de Deus, ainda em Gênesis no capítulo 6, versículo 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido ao seu caminho sobre a terra. Então, amados, os dias que a gente estamos vivendo hoje está aqui em Gênesis. Assim que Deus criou a terra, depois da queda de Adão, depois que teve o homicídio de Abel, ali teve uma geração que nasceram gigantes, e aquele povo se multiplicou, e aquele povo era mau, era terrível diante da face de Deus. Aquele povo não queria saber da palavra de Deus. Mas no meio daquele povo existia um homem justo e fiel, que andava com Deus, chamado Noé. Mas Deus tinha um propósito. Deus, quando viu a terra corrompida, Deus disse: vou destruir tudo que tem fôlego de vida sobre a face da terra, porque agora eu vi o que eu criei. Então Deus, ele ficou triste, porque Deus criou o homem e a mulher para que o homem e a mulher louvasse a Ele, bendizesse o nome do Senhor, glórias a Deus. Mas devido ao pecado, a violência daquele povo, aquele povo não queria saber da voz de Deus. Igualmente hoje, muitas pessoas não querem saber da voz de Deus, deixa a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não está nem aí. Mas diz a palavra de Deus, amados, que sempre vai haver um dia mau na face da terra. E Deus, ele não toma culpado por inocente. É verdade. E muitas das vezes eu assim: por causa de um todos pagam. E é uma verdade. Por causa do pecado de uma nação, todo mundo perece. Mas quando você está debaixo da mão do onipotente, do eu sou, do eu posso, do alfa, do ômega, você tem a proteção dele, porque ele é fiel e justo para te guardar em todo o teu caminho, aonde quer que você ande. Então aqui, Gênesis 6, versículo 11, fala que a terra estava corrompida, e não é diferente de hoje. Hoje a terra se encontra corrompida diante da face do Senhor, e Deus está usando os profetas para pregoar a sua palavra, dizendo: minha filha, meu filho, abre a tua boca, que é uma trombeta, anuncia o evangelho e fala para essa nação que eu, o Senhor dos Exércitos, estou voltando para levar a minha igreja. Aí Deus agora olha para Noé. Se você meditar no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 22, olha o que é que Deus fala. Deus diz assim: tudo que tinha fôlego e espírito de vida em seus narizes, e tudo que havia no seco morreu, e assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca.
Quem ficou, irmão? Noé. Quem foi que ficou? Noé. Deus destruiu tudo. Quem foi que ficou? E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quantos aqui estão na arca nessa noite? Quem está na arca nessa noite? Abra sua boca e glorifique, porque dentro da arca você está seguro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, mas dentro da arca não tem morte, dentro da arca não tem dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus chamou Noé, e só é Noé. Vou fazer uma aliança contigo, porque eu tenho visto você justo diante da minha presença. Aleluia. E Noé era um homem temente a Deus, um homem quebrantado de coração, um homem que fazia o vídeo do Senhor. Então, amados, aquela nação numerosa, todos estavam corrompidos, todos estavam afastados da presença de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali existia um homem fiel diante do Senhor, e Deus disse: Noé, faz uma arca, eu vou te dar as medidas, e você toma nota e faz uma arca, porque assim que você terminar essa arca, você vai separar de cada animal do campo um par, coloca na arca para quando acabar o dilúvio, para a vida continuar. Muitas das vezes eu falo assim: mas morreu aqui acabou. Não, mas não acabou não. A nossa vida é eterna com o Senhor. Deus vai destruir esse mundo, não mais com água, mas vai destruir esse mundo com fogo. Aleluia, Deus. Fogo e enxofre. E diz a palavra de Deus que a morte vai ser presa por 1000 anos. As pessoas, eu posso até imaginar, eu não sei alguém aqui se já viu aquela série de Walking Dead. Alguém já viu essa série, né? Que tem aqueles mortos vivos, daquele jeito, mas a morte vai ser presa por 1000 anos. As pessoas vão ficar com o braço quebrado, o pescoço para um lado todo torto. E vão querer morrer e não vai conseguir a morte, porque Deus vai prender a morte. E aquele povo vai sofrer na face da terra, aqueles que ficaram, aqueles que não subiram com Jesus. Então Noé começou a fazer aquela arca. Passou-se ali 120 anos, Noé pregando a palavra para aquele povo. Mas o povo começava a zombar, por quê? Porque naquele tempo, mas não chovia. Naquele tempo diz a palavra que a terra era regada pelo sereno da noite. Não chovia. E Noé fazendo aquela arca e os povos zombando: Noé, aonde se viu fazer um barco desse tamanho, longe do mar? Só pode estar ficando maluco. E hoje não é diferente. Hoje a gente sai para pregar a palavra de Deus e as pessoas passam tirando sarro ao invés do ônibus. Olha só, um bando de crente, um calor desse, de paletó, um bando desocupado, não, mas a gente está empenhado numa grande obra que não pode ser parada. O adversário vai arrumar 1001 desculpas para desanimar você, para colocar na sua mente que servir a Deus não é bom, que servir a Deus você vai perder o seu privilégio lá no mundo lá fora. Amado, as coisas desse mundo não me interessam. Eu não sinto prazer nas coisas do mundo. Eu sou do mundo, vivo no mundo, mas não pratico as coisas do mundo. Eu pratico as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. Quando o homem e a mulher começam a praticar as coisas de Deus, começa a fazer a vontade de Deus mesmo no cansado, porque diz a palavra de Deus que é no cansaço que Ele multiplica as tuas forças, Ele dá vigor àquele que tem nenhum vigor. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé construiu a arca ali, no período de 120 anos, a arca estava pronta. Noé, aí Deus agora disse: Noé, entra você e sua família e os animais que eu falei para você colocar na arca. Diz a palavra de Deus que Noé colocou os animais na arca, e Deus pediu para que ele fechasse a porta da arca por dentro, porque Deus ia ser lá por fora.
E quando a porta da arca foi fechada por dentro, Deus selou por fora, e agora quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Mas dentro da arca Noé estava seguro. Dentro da arca Noé sabia que ia sobreviver, porque o plano de Deus é perfeito. Deus vai destruir esse mundo com fogo, mas Deus vai nos guardar, Deus vai nos arrebatar, para que nós não possamos passar pela aflição dos que Ele diz que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles que ficar pagando tribulação, infelizmente, vai perecer, vai sofrer, vai ser perseguido. A própria polícia, o exército, todas as forças armadas vão perseguir as pessoas, porque essas pessoas já vão ser dominadas pelo anticristo desse século. Então não adianta se esconder. Então, como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que você está diante do Senhor? Mas, pastor, a minha vida diante de Deus, eu estou só pela misericórdia. Mas se você estiver pela misericórdia, tenha certeza que Deus está segurando nas suas mãos, Deus está te guardando, está te livrando, porque ninguém mais é perfeito. A palavra diz que quando o homem e a mulher chegam diante do Senhor e se arrependem de coração e não voltam a mais praticar aquilo que eu praticava, os pecados deles são jogados no mar do esquecimento, e Deus dele não se lembra mais. Quem fica te lembrando é o adversário. Mas se você pedir perdão a Deus por algo que você cometeu, falou mal do irmão, não sei, se você pedir perdão a Deus e não voltou mais a praticar as atitudes, seus pecados estão no mar do esquecimento dele, e Deus não lembra mais. Agora Deus quer que a gente se santifique, purifique a nossa vida, purifique a nossa língua, purifique o nosso modo de falar com as pessoas. E muitas das vezes, amados, a gente às vezes olha para o outro assim e de misericórdia. Eu não quero ser um crente igual esse, não. Mas Deus, amados, é aquele que purifica. Se o teu vaso nessa noite está rachado, coloca na casa do olheiro, porque Deus vai fazer um vaso novo segundo a sua aparência, segundo a sua vontade, e vai colocar o seu Espírito dentro de você. Louvado seja o nome de Deus. E diz a palavra de Deus que as águas começaram a cair, começou a chover, e aquele povo que não acreditava na palavra de Noé, aquele povo que não deu crédito à voz de Deus, agora foi tarde, porque as águas começaram a cair, começaram a subir o nível das águas, a arca começou agora a flutuar sobre as águas, e aquele povo que queria entrar na arca não podia mais. Noé ficou com o coração quebrantado, até com pena daquela situação daquela gente, mas aquele povo não quis saber de Deus. E quando o homem e a mulher não quer saber de Deus, Deus, ele age da maneira dele, porque ele é o Criador. Então Deus, amado, ele quer que todos se arrependam. Mas pastor, eu vou me arrepender de quê? Da ira de Deus. Se arrepender, porque a ira de Deus vai vir. A Bíblia diz que não tem ninguém santo. Todos pecaram e destituíram o estado da glória de Deus. Eu costumo dizer que filho de crente não é crente. Filho de crente que nasce no lar evangélico, ele tem que vir aqui na frente e confessar o Senhor Jesus Cristo como o seu único, suficiente e eterno Salvador. É a palavra que diz, amado. Meu filho nasceu num lar evangélico, mas quando meu filho tiver 12 anos de idade, ele já tem a consciência de decidir o que é certo e o que é errado. Então cabe a ele de vir na frente e entregar a vida para Jesus, reconhecendo ele como Salvador, porque toda boca tem que confessar o nome de Jesus, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Toda boca tem que confessar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. E muitas das vezes, amados, nós que estamos na presença de Deus, nós que estamos fazendo o hino do Senhor, muitas das vezes nós temos cansaço, desânimo na nossa vida, mas é o Espírito Santo que nos conduz.
Quando a gente pensa que não tem mais força, ô Senhor, eu estou cansado para ir para a sua casa hoje, mas Deus diz, vá meu filho, porque eu vou dar força a você. Quanto mais você fizer na minha obra, mais eu vou abençoar a sua vida, mais eu vou abençoar a obra, porque tem pessoas querendo ouvir a sua voz, tem pessoas querendo ouvir uma mensagem sua, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Tem pessoas que querem ouvir uma mensagem sua. Quando foi sábado agora, eu ia fazer um vídeo, eu falei que ia fazer um canal para pregar a palavra de Deus. E eu fiz o canal no YouTube, vou lá para editar depois e tal. E quando foi no sábado eu fiz um vídeo, né, dizendo que ia começar uma programação no YouTube para trazer a palavra de Deus no missionário.